Com o Royal Rumble se aproximando, a galera costuma sempre fazer aquela perguntinha de todas as edições, né? Mas e se alguma eliminação acabar acontecendo por acidente? E se algum superstar acabar sendo eliminado em um momento que não era para ele ser eliminado? Será que alguém que iria vencer o Royal Rumble foi eliminado antes? Porque é complicado, né? Um combate assim que quando você quer fazer alguns spots dentro dele, acaba que muitas vezes dando errado. Por exemplo, você vai fazer um clothesline e é pro Superstar levar ele, dar a volta na corda, mas conseguir segurar ali com a mão e não ser eliminado naquele momento. É difícil, o cara tem que ser muito bom. Se der um erro ali, podem mudar um resultado e não vai ter o que fazer. Erros em Royal Rumble não tem como consertar a maioria deles, né? E o fato é que já aconteceu sim no passado. O primeiro que eu vou citar aqui é um erro que aconteceu no Royal Rumble Match de 2011, que foi com 40 homens. E foi a eliminação do Alex Riley, né? O Alex Riley ali, ex-superstar da WWE. É engraçado que ele foi eliminado pelo John Cena e ele tem um ódio na vida dele em cima do John Cena, né? Só que acaba sendo por outros assuntos, mas dá pra juntar esse também. Porque o John Cena ferrou ali, pelo menos é o que ele disse, ferrou a carreira dele. Dedurou lá que ele tava utilizando substâncias ilegais, foi lá fuxicar e tal, foi ser ali fofoqueiro. E nesse Royal Rumble o que acontece? Em um momento do combate, o Alex Riley tá em cima ali das cordas, né, em cima ali do Connor. E aí então o John Cena acaba meio que empurrando ele. Não era pro Alex Riley ser eliminado naquele momento, era pra ele ficar grudado na corda. Só que o próprio Kofi, que tava ali também junto, né, acabou ali meio que trombando com o Alex Riley. O Alex Riley não conseguiu se pendurar e acabou caindo, né. E se você assiste na transmissão, dá pra ver que o John Cena depois pede instruções pro juiz ali do combate, o que ele ia ter que fazer, porque ele acabou de tirar alguém ali que provavelmente tinha alguma coisa a ver com a eliminação dele. Aí acabou que depois lá, o John Cena foi eliminado ali pro Alex Riley junto com o The Miz, que voltaram pro ringue, né, e jogaram ali o John Cena pra fora ali do Royal Rumble Match, e o John Cena foi eliminado daquela forma ali. Na época eu fiquei sem entender, alguns também ficaram, mas depois deu pra perceber que é por conta de um erro. Tem uma eliminação também que não era para acontecer da forma como ela aconteceu, que foi envolvendo o Mil Máscaras em 1997, na edição do Royal Rumble Match de 1997. Mil Máscaras, mascarado ali, ele não queria ser eliminado de uma forma normal, porque falaram pra ele ali que alguém ia jogar ele pra fora. Ele achava aquilo muito desonroso, ele queria ter uma eliminação mais digna, então o que ele fez? Ele eliminou um superstar, subiu na terceira corda e fez um splash lá de cima. Ou seja, ele mesmo se eliminou pra poder fazer ali um dive, né? Tipo, foi lá, subiu, fez um dive, se eliminou, foi eliminado. Tudo pra ninguém eliminar ele, sabe? Ele achou que isso ia ser mais digno. Sinceramente, ele ficou parecendo mais um idiota. Essa aqui é a verdade. Ele ficou parecendo mais um burro do que se ele fosse eliminado por outra pessoa. Mas tudo bem, né? Uma eliminação que não era pra acontecer, ele quis improvisar pra sair por cima. A gente teve uma envolvendo o nosso querido Randy Savage, né? O Macho Man Randy Savage. Ele que já tinha tido já uma eliminação bastante esquisita já, né? Eu não lembro se foi antes ou depois desse Royal Rumble, mas ele já teve uma eliminação bem esquisita, que uma vez ele tentou fazer contagem no Yokozuna no Royal Rumble Match. O Yokozuna deu kick out e acabou eliminando ali o Randy Savage com kick out, e o Randy Savage perdeu o Royal Rumble por causa disso. E aí então, o Randy Savage, nessa outra edição de 92, ele consegue eliminar o Superstar, só que aí ele empolgadaço porque eliminou o Superstar, ele pula a terceira corda e vai pra cima do cara aí pra bater nele. Na hora, os comentaristas lá falaram, ele se eliminou, ele tá fora da luta, porque ele pulou a terceira corda. É desnecessário, né? Ele já tinha eliminado o cara, mas ele empolgadaço nem pensou nisso. Aí lá, improvisaram na hora e tentaram justificar que na verdade ele só seria eliminado se alguém jogasse ele por cima da terceira corda, se ele mesmo pulasse não teria problema. Burlaram a regra pra não ficar feio, mas a verdade é que ele sim foi eliminado naquele momento lá e teve um erro também grotesco por causa da empolgação dele, né? E aí a gente tem o Royal Rumble Match de 2005, esse vocês devem se recordar que os dois finalistas eram Batista e John Cena, né? Quem ali eliminasse o outro seria o vencedor, seria o cara que venceria o Royal Rumble Match. E o que acontece? Rola empate. O Batista e o John Cena acabam se eliminando. Os dois caem ali ao mesmo tempo, digamos assim. E com isso ali, acontece ainda um erro na sequência pior ainda. Porque o Vince McMahon que apareceu pra dar ordem ali, né, furioso, ele acaba rasgando os dois joelhos dele. E ele fica sentado ali no ringue, né, porque ele tava machucado. E meu Deus,
um erro atrás do outro. O que o Vince McMahon tem que fazer? Ele vai falar, ó, reinicia a luta, quem vencer é o vencedor do Royal Rumble Match. Ele reinicia só com os dois. E aí então o Batista foi lá e conseguiu eliminar o John Cena, saiu vitorioso, foi pra WrestleMania. Não adiantou nada, o John Cena virou desafiante ao título mundial também, outro título mundial simultaneamente. O fato é que se você pegar no replay certinho, quem cai primeiro no chão é o Batista. O John Cena ele cai depois, ou seja, o vencedor desse Royal Rumble Match legítimo deveria ser o John Cena e não o Batista. Não teve empate, o Batista caiu antes. Então o vencedor dessa luta foi o Batista. Era para os dois cair ao mesmo tempo, né? A ideia era essa, para os dois cair ao mesmo tempo para dar empate. Mas acabou que quem caiu foi só o Batista mesmo, então acabou dando ruim. Há quem diga que não, que nem era pro Batista cair pra fora, que ele que errou e que era pra ele ser o vencedor desde o começo. Ele que errou lá na hora de jogar o John Cena e tal. Enfim, eu já não sei, porque ele teria que ser muito burro, mas muito burro mesmo pra fazer toda aquela força com tudo, dar um mortal na corda e cair pra fora. Mas vindo do Batista eu não sei, porque ele já fez cada erro na carreira dele que, meu Deus. Mas o fato é que, se a gente for ver o replay, o vencedor foi o John Cena, mas obviamente foi um erro porque originalmente era pro Batista vencer e foi de fato o vencedor.